O mundo só descobre quem você é quando algo te obriga a agir. Shikamaru sempre foi considerado um gênio preguiçoso, até que um dia ele foi obrigado a mudar, só que mudar por vingança. Te aconselho a escutar esse vídeo enquanto faz outra coisa, como jogar, caminhar ou até arrumar o seu quarto. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. No começo de Naruto, Shikamaru é exatamente o tipo de personagem que passa despercebido. Ele não grita, não sonha alto, não quer ser o melhor ninja da vila. Enquanto todo mundo fala em ser Hokage, salvar o mundo ou provar seu valor, Shikamaru boceja. Reclama que tudo dá trabalho demais. Diz que a vida é problemática e sempre escolhe o caminho mais curto, mais fácil, menos cansativo. Aos olhos dos outros, ele é só isso, um preguiçoso talentoso que não faz questão de usar o talento. Um gênio desperdiçado, um fracasso confortável. E talvez o detalhe mais importante, ninguém o teme. Ninguém espera nada dele. Existe um tipo específico de fracasso que não vem da incapacidade, mas da ausência de vontade. E esse tipo é ainda mais invisível, porque não chama atenção, não gera conflito, não incomoda ninguém. Shikamaru cresceu assim, extremamente inteligente, mas emocionalmente distante da própria vida. Ele entende o mundo, mas não sente urgência nenhuma em agir sobre ele. Sua genialidade vira uma espécie de anestesia. Pensar demais o impede de se mover. Aqui entra um ponto que conversa muito com a filosofia estoica. Para os estoicos, talento não usado não é virtude. Capacidade sem ação não tem valor moral. Não importa o que você pode fazer, importa o que você escolhe fazer. Shikamaru escolhe não escolher. A diferença entre capacidade e vontade é cruel. Capacidade é algo que você nasce com ou desenvolve. Vontade é algo que o mundo te arranca quando ele para de ser confortável. Quando tudo está parecendo bem e confortável, a vontade não aparece. Por isso, a frase faz tanto sentido. O mundo só descobre quem você é quando algo te obriga a agir. Antes da morte de Asuma, o modo de pensar de Shikamaru é quase uma filosofia de vida involuntária. Ele não formula isso em palavras bonitas, mas vive segundo uma lógica simples. Evitar sofrimento, evitar responsabilidades, evitar qualquer coisa que gere dor desnecessária. Ele prefere observar a distância, planejar mentalmente, resolver tudo com o mínimo de esforço possível. Não porque seja covarde, mas porque não vê sentido em se desgastar. Esse pensamento lembra muito uma versão mal interpretada do epicurismo. Epicuro defendia o prazer, mas o prazer entendido como ausência de dor profunda, não como fuga constante de qualquer desconforto. O problema é que é muito difícil fazer algo quando nada exige de você. Existe também algo muito próximo do existencialismo passivo, a ideia de que se você não escolhe, a vida escolhe por você, e não escolher já é uma escolha. Shikamaru não decide ser irrelevante, mas aceita essa posição com facilidade demais. Ele passa nos exames, se destaca quando é obrigado, mas nunca avança além do mínimo necessário. É o tipo de pessoa que, se o mundo não o empurrar, nunca sai do lugar. E isso não é raro. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Talvez até você seja uma delas. Capazes, inteligentes, cheias de potencial, mas anestesiadas, não por drogas ou distrações óbvias, mas por conforto. Um conforto silencioso que não dói, mas também não constrói nada. O perigo de uma vida confortável demais não é a preguiça, é a falta de confronto. Sem confronto não existe identidade sólida. Sem identidade, qualquer perda futura vira um terremoto. Shikamaru ainda não sabe disso, mas o preço dessa anestesia está prestes a chegar. Asuma não é apenas o sensei do time 10. Ele é algo mais raro. Uma presença que não oprime e não abandona. Ele não força Shikamaru a ser diferente, mas também não o trata como incapaz. Existe algo profundamente aristotélico nisso. Aristóteles dizia que a ética não se ensina com discursos, mas com exemplos. Você aprende virtude convivendo com quem vive de certa forma, e Asuma vive com responsabilidade silenciosa. Ele confia em Shikamaru antes mesmo de Shikamaru confiar em si. Não cobra genialidade constante, não o pressiona com expectativas grandiosas. Apenas reconhece o que ele é e deixa claro que aquilo importa. Essa confiança sem cobrança excessiva é algo transformador, porque pela primeira vez Shikamaru não é visto como um peso nem como um prodígio distante. Ele é visto como alguém que pode carregar algo importante. Asuma também transmite valores que vão além do campo de batalha. A conversa sobre o rei do Shoji, sobre proteger a próxima geração, sobre responsabilidade que não vem da força, mas do cuidado. Tudo isso planta algo em Shikamaru. Ainda não cresce,
mas fica ali. O mentor muitas vezes não muda você enquanto está presente, ele só deixa sementes. O confronto contra Hidan e Kakuzu não é apenas mais uma luta. Do ponto de vista de Shikamaru, é o momento em que o mundo quebra. Ele entra acreditando que tudo pode ser calculado, que estratégia resolve sempre, que pensar à frente é suficiente, mas a realidade não respeita o plano quando decide cobrar algo. A morte de Asuma não vem como um grande discurso, ela vem seca, rápida e irreversível. E o que sobra não é grito, nem ódio imediato, é silêncio. Silêncio de impotência, silêncio de culpa. Silêncio de quem percebe que pensou demais e agiu tarde demais. Aqui a lógica falha completamente. Não existe explicação que organize aquilo. Não existe pensamento que coloque sentido imediato na perda. É o que Albert Camus chamaria de confronto direto com o absurdo. O momento em que o mundo deixa de responder às nossas expectativas morais. Shikamaru olha para o corpo de Asuma e entende algo pela primeira vez. Inteligência não protege ninguém da dor. Planejamento não impede o vazio. Capacidade não salva quem você ama. O mundo simplesmente não se importa. Essa experiência é universal. Todo mundo, em algum momento, passa por uma perda que não tem resposta lógica. Uma morte, uma perda, uma ruptura, um fim que não respeita mérito nem preparo. E quando isso acontece, duas coisas podem surgir: negação ou transformação. Shikamaru, naquele momento, ainda não sabe qual caminho vai seguir. Ele só sente o peso de algo que nunca tinha sentido antes. Um peso que nenhuma preguiça consegue evitar. Porque agora, pela primeira vez, não agir também dói. Depois da morte de Asuma, Shikamaru não explode. Ele não grita, não quebra nada, não faz discurso. Ele se fecha. E esse detalhe é importante porque o luto de Shikamaru não é barulhento, ele é mental, é interno, é pesado justamente porque acontece onde ninguém vê. Enquanto outros personagens demonstram dor com lágrimas e raiva imediata, Shikamaru entra em um processo mais cruel. Ele começa a revisitar cada decisão, cada segundo da luta, cada escolha que ele fez ou deixou de fazer, e a pergunta que ecoa é simples e devastadora: se eu fosse melhor, isso não teria acontecido. Esse tipo de luto é perigoso porque ele parece racional, parece produtivo, parece controle, mas na verdade é só culpa disfarçada de pensamento lógico. Nem todo sofrimento é visível, e pessoas inteligentes muitas vezes sofrem em silêncio justamente porque conseguem organizar a dor em palavras dentro da própria cabeça. Só que organizar não é o mesmo que resolver. Aqui existe um diálogo muito forte com a filosofia estoica, que costuma ser mal interpretada. Os estoicos nunca disseram para não sentir, eles disseram para não ser escravo daquilo que você sente. Existe uma diferença enorme entre dominar emoções e enterrá-las. Shikamaru tenta enterrá-las. Ele acredita que se pensar o suficiente, a dor vai diminuir, que se encontrar o erro exato, a culpa vai se dissolver. Mas emoções não funcionam como uma equação. Dor não se resolve com lógica pura. Reprimir emoções cobra um preço sempre. E o preço aparece no isolamento, no silêncio prolongado, no afastamento das pessoas. Shikamaru não quer companhia, porque companhia obriga a falar. E falar tornaria a dor real demais. No desenvolvimento pessoal, isso é uma armadilha comum. Muita gente tenta pensar a dor até ela desaparecer. Analisa demais, racionaliza demais, intelectualiza demais. Mas isso só adia o impacto, não elimina. Pensar não substitui sentir, e Shikamaru está prestes a aprender isso do jeito mais difícil. Existe um momento decisivo que acontece fora do campo de batalha, e ele é silencioso, íntimo e humano. Depois da morte de Asuma, Shikamaru ainda não está pronto para lutar. Antes disso, ele precisa quebrar por dentro. E isso acontece na conversa com seu pai. Até ali, Shikamaru estava tentando carregar tudo sozinho, pensando, recalculando, engolindo o luto. Ele acreditava que precisava ser forte, racional e frio, que chorar seria perder o controle. Mas o seu pai faz algo simples e devastador. Ele não tenta resolver o problema, ele não oferece uma estratégia, ele não minimiza a dor. E é nesse espaço seguro que Shikamaru finalmente coloca tudo pra fora. Ele chora, ele admite a culpa, ele verbaliza o peso que estava esmagando sua mente desde a partida de Asuma. Aquela cena é curta, mas carrega uma verdade enorme. Até as mentes mais brilhantes precisam de um lugar onde não precisam ser fortes. Aqui, a filosofia estoica aparece de forma mais honesta do que em qualquer frase bonita. Sentir não é fraqueza. Fraqueza é fingir que não sente. Os estoicos nunca defenderam a negação da dor, mas o domínio consciente sobre ela. E você só domina aquilo que reconhece.
Shikamaru precisava chorar antes de decidir. Essa conversa com seu pai não diminuiu sua raiva. Pelo contrário, ela a organiza. A dor deixa de ser confusa e passa a ter direção. É ali que a raiva começa a se transformar em algo diferente. Não explosão, mas foco. Aristóteles falava da raiva justa. A raiva que nasce quando algo profundamente errado acontece e exige resposta. Mas essa raiva não surge do descontrole. Ela surge da clareza moral. E a clareza só vem depois que a dor é sentida por inteiro. Shikamaru não decide se vingar enquanto está chorando. Ele decide depois, quando a emoção já não o domina, mas também não foi enterrada. A raiva que nasce ali não quer aliviar o ego, ela quer fechar uma ferida que ficou aberta. E isso é uma lição poderosa. Muitas pessoas tentam pular o choro e ir direto para a ação. Tentam transformar a dor em produtividade, sem passar pelo luto antes. E isso cobra um preço depois. A raiva pode destruir quando nasce da negação, mas pode estruturar quando nasce da aceitação. A conversa com seu pai não transforma Shikamaru em alguém mais agressivo. Ela o transforma em alguém mais inteiro. E só alguém inteiro consegue agir sem se perder. E é depois de chorar que ele decide planejar. É depois de se permitir sentir que a raiva vira clareza, e a partir dali nada mais é impulsivo, tudo passa a ser escolha. O plano contra Hidan não é apenas uma estratégia de combate, ela é uma declaração interna de quem Shikamaru decidiu ser a partir daquele momento. Cada passo do plano carrega algo além da técnica. Autocontrole porque ele não age antes da hora. Paciência porque ele aceita esperar o momento exato. Aceitação do risco porque ele entende que pode falhar, e mesmo assim ele segue. Esse é o ápice intelectual de Shikamaru, mas não no sentido de genialidade vazia. É a primeira vez que sua inteligência está totalmente alinhada com um propósito emocional. Aqui entra uma ideia muito próxima de Maquiavel. Em certos momentos, a frieza não é crueldade, é necessidade. Quando decisões irreversíveis precisam ser tomadas, emoção descontrolada vira fraqueza. Shikamaru entende isso. Ele não se deixa levar por impulsos. Ele planeja sabendo que não existe retorno depois. O peso da decisão é aceito antes da execução, e isso é maturidade. No desenvolvimento pessoal, planejar não é apenas prever cenários. Planejar é assumir responsabilidade pelo resultado, seja ele qual for. Quem planeja de verdade já aceitou as consequências antes de agir. Pensar aqui vira ação silenciosa, enquanto Hidan age com arrogância, certeza absoluta e desprezo pelo risco. Shikamaru age com humildade estratégica. Ele sabe exatamente onde pode errar, e por isso reduz as chances de erro. O fracassado que ninguém temia agora controla cada variável possível, não porque quer provar algo, mas porque não pode se dar ao luxo de falhar. Quando a vingança finalmente acontece, não há euforia, não há comemoração, existe silêncio. A execução do plano é fria, precisa e sem prazer. Shikamaru não sorri, não provoca, não se vangloria. Ele faz o que precisa ser feito e apenas isso. O simbolismo de enterrar Hidan vivo é pesado. Não é uma partida fácil. É um confinamento eterno. Um castigo que reflete exatamente quem é Hidan. Alguém condenado a viver para sempre com as próprias ações. Isso dialoga com a ideia de que o fim de um conflito raramente traz felicidade. Ele traz fechamento, alívio silencioso, um peso que deixa de crescer. Nietzsche alerta sobre o perigo de encarar o abismo tempo demais e se tornar um monstro. Shikamaru caminha nessa linha fina. Ele olha para o abismo, mas não se perde nele. Ele não transforma a vingança em identidade. Depois que tudo acaba, não existe sensação de vitória. Existe exaustão. Existe vazio, existe a compreensão de que nada disso traz o Asuma de volta. E isso é importante. Nem toda vitória é doce. Algumas não são feitas para satisfazer, são feitas apenas para permitir que você siga em frente sem algo pendente te puxando para trás. Essa é uma lição dura. Existem encerramentos que não curam completamente. Eles apenas permitem continuar, e às vezes isso já é suficiente. Shikamaru não se sente melhor, mas se sente inteiro. Mas naquele silêncio final, ele entende algo que nunca tinha entendido antes. Algumas decisões não te fazem feliz. Elas apenas te tornam responsável por quem você se tornou depois. Quando pensamos em herança, costumamos imaginar técnicas, ensinamentos diretos, frases marcantes. Mas o que Shikamaru realmente herdou de Asuma não foi nada disso. Não foi um jutsu especial, não foi estratégia secreta, não foi uma habilidade única. Asuma ensinou Shikamaru, sem dizer explicitamente, que responsabilidade não precisa vir acompanhada de arrogância, que cuidar dos outros não é fraqueza, que maturidade não é perder a leveza, mas saber quando ela precisa ficar em segundo plano. Existe uma ideia filosófica
filosófica por trás disso. Somos a continuação de quem nos marcou. As pessoas que passam por nós não nos deixam intactos. Elas se espelham em decisões futuras, em atitudes silenciosas, em escolhas que ninguém percebe. Shikamaru honra Asuma não falando sobre ele o tempo todo, mas vivendo de forma diferente depois da perda. Ele assume o papel que antes evitava. Ele protege os outros, ele aceita o peso de pensar não só por si, mas pelo grupo. E isso é fundamental. Honrar alguém não é viver preso ao passado, é deixar que aquela perda mude o jeito como você age no presente. O legado real não é memória, é transformação. O fracassado do título nunca foi só Shikamaru, ele é uma metáfora. Metáfora de pessoas desacreditadas, de pessoas que demoraram a florescer, de gente que sempre ouviu que tinha potencial, mas nunca parecia usar. A verdadeira vingança não é contra alguém que se feriu, isso é pequeno demais. A vingança real é contra a versão antiga de si mesmo, aquela que aceitava menos do que podia ser, aquela que se escondia, aquela que adiava. Shikamaru não se vinga no mundo, ele se vinga da própria inércia. Dor pode virar disciplina, luto pode virar direção, não porque você quer provar algo, mas porque não quer desperdiçar o que ainda tem. Muita gente só acorda quando perde algo importante, e isso não é fraqueza, é humano. A questão não é quando você acorda, é o que você faz depois. A vingança do fracassado não faz barulho, ela acontece no silêncio, na constância, na mudança que ninguém percebe de imediato. No fim, Shikamaru não simboliza o mais forte, ele simboliza o mais consciente. Aquele que entendeu que inteligência sem propósito é vazio, que emoção reprimida vira peso, que pensar demais não substitui agir, mas pensar da forma certa pode salvar vidas. A vida não escolhe quando você vai amadurecer, mas você escolhe o que faz quando isso acontece. Algumas perdas não te quebram, elas acabam te acordando.